Vamos fazer aqui uma explanação sobre os conectivos. Eu trouxe para vocês um texto de apoio que foi escrito pela professora Daniela Diana e está publicado no site Toda a Matéria. Ela vai trazer aqui uma explanação sobre os conectivos, a definição e exemplos. Vamos lá, conectivos. São palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Esse papel é desempenhado, sobretudo, pelas conjunções, palavras invariáveis usadas para ligar os termos e orações em um período. Além disso, alguns advérbios e pronomes também podem exercer essa função. Os conectivos são elementos essenciais no desenvolvimento dos textos, uma vez que estão relacionados com a coesão textual. Assim, se forem mal empregados, reduzem a capacidade de compreensão da mensagem e comprometem o texto. Ok, então o que são esses conectivos? Os conectivos são expressões que vão trazer a coesão textual. São elementos de ligação, ó, conectivo, não lembra a palavra conexão? Conectar, não é a mesma coisa que ligar? São elementos de ligação, de conexão entre os termos de uma oração, entre os períodos, tá? Então, prestem atenção que os conectivos, eles podem ser tanto conjunções, advérbios ou pronomes. E aí, ela traz, nesse texto, a lista de conectivos. Bom, os conectivos, eles podem ser divididos em, primeiro, prioridade e relevância. Aí ela traz um exemplo ali, ó. Primeiramente, devemos atentar ao conceito de pluralidade cultural. Esse é o exemplo que ela traz. Vejam que o primeiramente é um conectivo que traz essa ideia de prioridade, de relevância, tá? Esses conectores são muito usados no início das frases para apresentar uma ideia. Eles também podem oferecer relevância ao que está sendo apresentado. Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo e assim por diante. Então, esses conectivos de prioridade e relevância iniciam, né, ali uma frase, um texto. Quando eu começo ali as orientações de aula, eu coloco lá, por exemplo, bom dia, 8º ano, tudo bem com vocês? Inicialmente, faremos as correções dos exercícios da aula passada. Quando eu digo inicialmente, eu estou utilizando ali um conectivo de prioridade ou relevância. 2. Tempo, frequência, duração, ordem ou sucessão. Então, temos conectivos que vão trazer a noção de tempo, de frequência, duração, ordem e sucessão. E ela traz um exemplo ali, ó. Logo após sair da aula, Bianca teve um encontro com Arthur. Vejam ali, ó, logo após sair da aula. Então, ele já vai te situar sobre o tempo, sobre a sucessão, a ordem desses acontecimentos, né? E aí temos outros. Então, enfim, logo, logo depois, imediatamente. São alguns dos exemplos de conectivos do item número 2. Aí temos o 3, semelhança, comparação ou conformidade. Por exemplo, quando eu digo assim, de acordo com as ideias de Darcy Ribeiro, o povo brasileiro é muito diverso. Ó, de acordo com as ideias, eu estou mostrando para vocês quem que trouxe essas ideias, né? Essas ideias são referentes a quem? Estou fazendo ali a referência. Quando eu digo, por exemplo, igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, semelhantemente, estou, nesses casos ali, comparando, né? Trazendo ali a semelhança. E aí temos o item 4, condição ou hipótese. Esses termos são utilizados em situações circunstanciais. Caso chova essa tarde, não iremos à academia. Caso chova, se chover, não iremos à academia. É uma condição. Se vocês entregarem as atividades, vocês terão boas notas. Caso entreguem as atividades, terão boas notas. É uma condição. Aí, número 5, continuação ou adição.
Aí ela traz um exemplo ali, ó. Suzana foi professora na Universidade de Minas Gerais no período da ditadura militar. Além disso, foi coordenadora do Departamento de Artes vinculado à Secretaria de Cultura no município de Belo Horizonte. Esse além disso ali, ó, ele está dando uma continuidade, está adicionando elementos ao que já foi dito, né? Está fazendo essa conexão de ideias para não ficar solto o seu texto. Ele está dando a coesão textual. Dúvida. Olha só o exemplo que ela traz. É provável que Tomás não venha trabalhar hoje. Esse é provável, quando eu digo isso, eu não estou dando uma certeza, eu não estou afirmando. Eu estou trazendo uma probabilidade, uma dúvida, tá? Então, outros que representam essa questão de dúvida, probabilidade, talvez, provavelmente, possivelmente e outros. Número 7, certeza ou ênfase. Olha lá. Certamente Cecília esteve envolvida no caso de roubo. Certamente, eu estou dando uma ênfase, eu estou sendo enfática, eu estou dando uma certeza. Aí vem número 8, surpresa ou imprevistos. Esses elementos enfatizam uma surpresa ou mesmo algo que não estava previsto acontecer. São muito utilizados nos textos descritivos e narrativos. Olha só, inesperadamente. E aí vem a surpresa, vem o imprevisto, né? Olha o exemplo que ela traz. De repente, vimos o dono da empresa nas galerias de arte. Realmente, esse tipo de conectivo, ele é bem utilizado em textos descritivos, narrativos, né? Para dar essa questão de surpresa. Ilustração ou esclarecimento. Os estudantes poderão utilizar diversos locais da faculdade durante o evento, ou seja, o anfiteatro, a biblioteca, o refeitório e o pátio. Então, esse ou seja, ele está ilustrando quais são esses diversos locais que os estudantes poderão utilizar, né? Ela já tinha mencionado ali, né? Os estudantes poderão utilizar diversos locais, só que agora ela vai elucidar, vai ilustrar, vai esclarecer quais são esses locais. Esse ou seja é um conectivo que vai trazer esse esclarecimento. Outros que trazem esclarecimento, ó. Isto é, ou seja, aliás, ok? E aí vem o tópico 10. Propósito, intenção ou finalidade. Ela traz um exemplo aqui, ó. Com o intuito de ganhar mais votos para as eleições, Joaquim divulgou muito seu trabalho. Então, qual foi a finalidade? O Joaquim, ele tinha por finalidade ganhar mais votos. Então, por isso, ele divulgou muito o trabalho dele, né? Outros que ela traz ali como exemplo. Com o fim de... A fim de, ó, esse a fim de separado, a fim de separado, esse conectivo, com o propósito de, com a finalidade de, ok? 11, lugar, proximidade ou distância. Advérbios de lugar e pronomes demonstrativos são classes gramaticais que envolvem esses conectivos. Eles são utilizados para indicarem a distância entre algo. Por exemplo... Eles viveram muitos anos próximos da catedral no centro da cidade. Próximo, questão de proximidade, né? Traz essa noção de distância. Vai situar o leitor. Conclusão ou resumo. Muito comum serem utilizados na conclusão de um parágrafo. Então, para concluir um parágrafo, concluir uma redação, para resumir ideias que foram trazidas no texto, você pode utilizar em suma, em síntese, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo, logo, pois, assim sendo, nesse sentido. Em resumo, podemos notar o aumento das taxas alfandegárias durante o período apresentado. Está concluindo uma ideia, ok? É um conectivo que traz essa noção de conclusão de ideias. Aí vem o 13. Causa, consequência, explicação.
Esses elementos conectivos servem para explicar as causas e consequências de uma ação ou fenômeno. O aquecimento global tem afetado diretamente o ser humano e os animais. Como resultado, temos a extinção de muitas espécies, ou seja, existe a noção de causa-consequência. Você agiu de tal forma e teve tal resultado, ok? E aí, número 14 ali, ó, contraste, oposição, restrição, ressalva. Os conectivos de oposição, como o próprio nome indica, servem para opor ideias ou conceitos num período. Pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto. Olha lá a frase. Embora o Brasil seja um país diverso, podemos encontrar singularidades em muitas regiões do país. Olha só a noção de contraste, oposição, tá bom? Ideias alternativas. Nesse caso, usamos os conectivos quando queremos citar mais de uma opção. Exemplo, ou enfrentamos o problema ou não poderemos mais trabalhar juntos. Ideias alternativas. E aí ela traz a lista de conectivos de uma forma mais visual para vocês. E esse é o conteúdo conectivos.